Irmãos, vou trazer um testemunho forte demais. Se você não puder chorar agora, salva esse testemunho para você assistir depois. É um dos testemunhos mais fortes que você vai ver hoje. Olha para você ver. Pelos testemunhos, eu me lembro de um dia uma senhora nos procura, ela era de outra igreja, não era da nossa, mas ela falou: pastor, eu tenho uma vizinha que não é crente, mas ela tem ouvido dos testemunhos das pessoas curadas aqui na igreja de vocês. E ela está assim com muita fé que Deus quer usar o senhor na vida dela para curá-la. Mas ela não está em condições de vir. Será que o senhor poderia ir até lá? Eu falei: claro, nós vamos combinar o horário da visita, a senhora nos acompanha, nós vamos um time lá e nós vamos orar com essa mulher e pode dizer para ela que eu também estou botando fé, que Jesus vai fazer algo para ela. Só esqueci de perguntar o que ela tinha. Como? Se dependesse disso, para a gente saber se Deus pode ou não fazer. Mas tratei com a maior naturalidade. Quando eu chego lá, eu descubro por que é que a mulher não podia ir para a igreja. Ela estava paralisada do pescoço para baixo, né? E ela não movia absolutamente nada. Eu primeiro engoli seco, porque a gente tem mania de achar que tem milagrinho e milagrão. E eu pensei, esse vai ser um milagrãozão. Mas a gente tem mania de achar que para Deus tem grau de dificuldade. Se Ele é o Todo-Poderoso, não existe grau de dificuldade. A única fração de grau que você vai encontrar na Bíblia é de facilidade. Quando Jesus fala para um paralítico: perdoados estão os seus pecados, e o povo começa a murmurar, Jesus diz o que é mais fácil. De ser perdoado, ele não pergunta o que é mais difícil, o que é mais fácil. De ser perdoado são os teus pecados, ou levanta e anda. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, eu digo a você: levanta e anda. E o homem levantou e andou. Eu acho o máximo ele perguntar o que é mais fácil. Então ele está dizendo: você quer ter uma mudança de grau aí, não pensa em grau de dificuldade, pensa de facilidade. Mas até então eu não tinha entendido tanto isso, eu fiquei um pouco assustado, mas já tinha visto Deus fazer coisas extraordinárias, e eu fiquei brigando com a minha inclinação e incredulidade. Falei: Deus vai fazer. Eu falei: eu vou pilhar essa mulher. E comecei a pregar para ela o quem Jesus é, que Ele não mudou, que Ele ainda é o mesmo, que faz as mesmas coisas que Ele fazia, né? E que ela precisava crer nele, que a fonte era Jesus e não era a gente. Ela sinalizou que está entendendo. E eu falei: nós vamos orar com a senhora. E eu fiz tudo que eu sabia. Impus as mãos, fiz cara de fé. Sabe o que é fazer cara de fé? Faz careta na hora da oração. Orei em voz alta, o pé, gritei. E quando terminei de orar, eu olho para ela, eu falei: a senhora sentiu alguma coisa? Ela disse: não, nada. Quando ela diz nada, eu comecei o processo de implosão interior, né? E eu acho que ela percebeu que a sensação que eu tinha, que ela que queria me motivar. Ela falou: mas como o senhor disse antes, a fé não depende de sentimento. Então eu não preciso sentir, eu só preciso crer. Ela falou: pode não ter acontecido nada agora, mas de repente amanhã eu vou acordar e descobrir que eu estou mexendo. E eu pensei: que pouca vergonha. A mulher agora está pregando fé para mim. Só que eu estava tão chateado que Deus não fez, que eu nem terminei de pregar o evangelho para ela. Eu fui embora, não fiz apelo, nada disso. E no caminho eu já fui brigando com Deus. Eu falei: eu quero que o senhor saiba que eu estou de greve. Eu não oro mais pelos doentes. Eu falei: eu nunca sei quando o senhor está de bom humor, quando não está. Quando é que o senhor vai fazer, quando não faz. Só que fica ruim para nós que estamos prometendo. Eu falei: o maior interessado tinha que ser o senhor. Eu falei: quer saber? Quando o senhor quiser, o senhor faça. Eu não vou tentar, eu não... Gente, vocês não têm noção do que foi aquela crise, aquele buraco negro que começou a me sugar para dentro de desânimo. Foi um negócio terrível. No dia seguinte eu fui cedo de manhã para a igreja para orar, porque eu era o pastor da igreja, tinha convocado. Eu nem queria orar. Falei para Deus: eu não quero falar com você hoje. Eu não estou com vontade, eu estou chateado, eu estou em crise e eu vou porque eu convoquei a reunião. Como se eu não falasse, ele não soubesse, de qualquer forma, né? Mas depois do tempo de oração, eu lembro que tínhamos um grupo de irmãos, a gente conversou um pouquinho, nós tomamos um café da manhã juntos, e daqui a pouco eu fui para o escritório, e quem que aparece? Aquela irmã que tinha me levado a orar com a vizinha. Quando ela chegou, eu só pensei: você de novo não. Ela falou: pastor, que bom que o senhor está aqui logo cedo, porque eu trouxe uma pessoa que quer te ver. E eu não pensei que pudesse ser o que aconteceu. Só imaginei, ela me arrumou outra encrenca. Eu posso chamar a pessoa? Eu falei: claro. E ela sinaliza quem que entra na sala andando sozinha, sem ajuda de ninguém. A mulher que eu tinha orado. E eu não conseguia nem acreditar. Eu cheguei a pensar, se ela não tinha uma irmã gêmea, não estavam me trollando. Você vê o nível de fé que eu estava. E eu fiquei olhando, eu olhava para a vizinha que trouxe ela. Ela? Dizia: é. Aí eu falei: o que aconteceu? Ela falou: pastor, lembra ontem? Quando o senhor perguntou se eu estava sentindo alguma coisa, eu falei que não. Mas que pode ser que eu acordasse me mexendo. E foi exatamente o que aconteceu hoje. Na hora que eu abri os olhos, eu fiz um movimento de espreguiçar. Eu vi que eu estava mexendo, eu vi que eu mexia tudo. Eu sentei na cama, eu me beliscava, não era nem só para sentir
a dor, era para ver se eu estava acordado. Ela disse, foi me dando alegria, eu comecei a agradecer a Deus, e a primeira coisa que eu decidi foi, eu vou contar para todo mundo o que aconteceu. E quando eu falei isso, eu lembrei que ontem, na hora do senhor sair, eu falei, e quando eu levantar, o senhor é a primeira pessoa que eu vou procurar para contar. Ela disse, eu ouvi uma voz falando comigo e lembrando da conversa. Lembra que você disse que a primeira pessoa para quem você iria contar era o homem de Deus? Procure o homem de Deus e não apenas conte o que aconteceu com você. Diga para ele não parar. Diga para ele não desanimar. Lembre ele que eu coloquei nas mãos dele o dom de maravilhas. Diga para ele que ele ainda vai ver o cego enxergar, o surdo ouvir, o mudo falar, o coxo andar e o morto ressuscitar. Eu estou pensando, peraí, essa é a mulher que eu ainda não fiz o apelo para aceitar Jesus, que está me evangelizando de volta. Glória a Deus. Deus é fiel. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa.